Bom, boa tarde. A gente está de volta com o Amazônia em Quarentena, com mais um Hangout. Esse é o Hangout número 21. Hoje a gente encerra o ciclo, né, de Rondônia, falando com o professor Márcio Moreira Costa, diretamente do município de Colorado do Oeste. Hoje é dia 5 de agosto de 2020. E lembrando mais uma vez que o Amazônia em Quarentena é um projeto de extensão promovido pelo Núcleo de História Pública da Amazônia, coordenado por mim, Daniela Iabeta, né, e pela professora Kátia Sanfelice, e vinculado ao Departamento de História de Porto Velho, da Universidade Federal de Rondônia. Márcio, muito obrigada por você ter aceitado fechar esse circuito, né? A gente está fechando com chave de ouro o circuito de Rondônia. E agora eu vou desligar meu microfone, passar a palavra para você, para que você se apresente para a gente. Muito obrigada, tá? Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos que irão assistir também aqui esse testemunho, nessa partilha. E, de minha parte, é uma grande alegria, um prazer muito grande receber o convite, poder participar. Então, agradeço você, Daniela, agradeço a todos do projeto, né? E também a indicação do professor Décio, um grande amigo, agradecer também a ele. Meu nome é Márcio Moreira Costa, nascido no Paraná, então também aí faço parte dessa gama de imigrantes que tem do sul, sudeste do país, aqui na região norte, e mais especificamente no estado de Rondônia. Sou uma mistura, né? Não posso nem dizer que sou também paranaense, porque meu pai era baiano, minha mãe é paulista, eu nasci no Paraná, com 2 anos vim para Rondônia, então sou essa mistura aí de culturas, de estilos de Brasis, né? Que estão somados aí para, logicamente, a grande parcela é rondoniense, porque estou aqui já há bastante tempo. Mas é tudo isso. Então, meu processo educacional também se deu aqui em Rondônia, não só a educação cultural, mas também a educação mais específica, né? O aprender a ler, escrever. Morávamos em Rolim de Moura quando eu passei a frequentar a escola. Então, foi esse meu primeiro contato, né? Tinha um anseio muito grande de aprender a ler, porque tinha aquelas revistinhas em quadrinhos, né? E eu era fascinado por aquilo. Então, essa motivação me ajudou bastante nesse primeiro contato com as letras. E a partir daí, então, fui me tomando gosto e me interessando cada vez mais por essa formação. Nos mudamos, a minha família mudou-se para São Miguel do Guaporé, onde estão até hoje, né? Eu sou o que está desgarrado desse grupo. E ali concluí a primeira parte do ensino fundamental, podemos dizer assim. Em 2000, eu tive a oportunidade de fazer seminário católico, né? Também a minha amizade com o Décio é desse período aí. E a partir daí tive contato com a filosofia, né? Com essa experiência no seminário católico, eu tive contato com a filosofia, algo que eu não imaginava nunca se eu tivesse que escolher antes dessa experiência. Faço filosofia, mas não faço nem ideia do que seja, né? Como é que eu vou querer fazer algo desse tipo? Mas aí, por conta da experiência, fiz filosofia. Acabei gostando muito dessa área do saber. E a partir daí, então, toquei a minha vida bastante orientada nesse sentido, né? Fiz o concurso para professor de filosofia do Estado, isso em 2013. Meados de 2013, no segundo semestre de 2013, entrei para dar aula de filosofia no Estado, isso em Guajará-Mirim. Então, fiz ali 4 anos e alguns meses, não me recordo exatamente o período, mas 4 anos e alguns meses eu trabalhei como professor de filosofia do Estado. Nesse período, eu passei para o curso de mestrado na Unir. Como na época não tinha para a área de filosofia, eu fiz para a área de estudos literários, que era uma área mais próxima e que me permitia trabalhar com pensadores da área da filosofia, né? E aí fiz, então, essa experiência que é muito boa, né? A gente que está fora desse espaço acadêmico de pós-graduação, a gente olha com uma visão, quando você participa e faz a experiência, você não só amplia algumas ideias a respeito desse processo,
e também desmistifica algumas coisas, né? Porque a gente costuma, aquilo que está longe de você, aparentemente distante, você costuma criar alguns mitos em torno daquilo, né? Mas foi uma experiência muito boa, né? Trabalhei com alguns professores que me ajudaram bastante ali nesse processo. Terminei o mestrado em 2017, bem início de 2017. Já havia feito o concurso para o IF, que foi em 2016, né? Final de 2015 para início de 2016. E estava esperando ser chamado, né? Nesse período houve aquela troca de presidentes, né, e tudo mais, com todo o processo polêmico do impeachment da Dilma entre o Temer, e aí toda aquela mudança no cenário educacional e econômico do país, em função de todos os acontecimentos. A partir daí, então, as expectativas de nomeação no IFO foram se esvaindo, né? Eu falei, puxa vida, não vai ter mais, porque os códigos haviam sido bloqueados e aquela coisa toda. Enfim, né? Eu toquei a minha vida no Estado. E aí, em início de 2018, houve uma. Era praticamente os últimos meses de validade do concurso. E aí, o DEF, inclusive, me falou: Márcio, olha, pode haver uma possibilidade de você conseguir ainda ser nomeado, porque ia acontecer algumas mudanças lá, remoção de servidores, né? E aí haberiam vagas, né? Eu fiquei todo feliz, e foi um processo bastante tenso, por conta de estar terminando a validade do concurso e nos últimos dias praticamente, né? A minha portaria de nomeação foi publicada no Diário Oficial no último dia de validade do concurso, na verdade. Então foi assim aquela coisa, né? Eu nem precisei fazer eletrocardiograma porque o teste do coração já tinha sido feito. Enfim, né? E então, em dia 14 de março de 2018, eu entro em exercício definitivo no IF, aqui no campus de Colorado do Oeste. Eu lembro muito bem, né? Foi um dia chuvoso, mas cheguei lá debaixo de chuva no campus para tomar posse, meio molhado já, mas assim, né? Coração palpitando pela conquista realizada, né? E a partir daí, então, fui me enturmando, né? Esse novo equipe educacional, estrutura também, tudo diferente. Alguns amigos me perguntavam lá de Guajará-Mirim, e aí, como é que é aí? Quantas aulas você tem aí, Márcio, por semana? Eu falei, aqui eu tô com 14. Ele falou, nossa, lá no estado era 32, né? Eu falei, mas não se enganem. Na verdade, por termos menos aulas, não significa que nós trabalhamos menos. Na verdade, eu acredito que trabalhamos até mais por conta que somos responsáveis por demandas administrativas também, que no estado não tínhamos, né? Então, o volume de trabalho também era muito grande, você não conseguia ficar de folga, vamos dizer assim, não. E nem, às vezes, quando ia para casa, você estava tranquilo, porque eram os projetos de extensão, eram os projetos de pesquisa, era a preocupação com tudo isso, né? Mas aí me enturmei, me adaptei a essa nova realidade educacional, institucional também, e a partir daí, pelas amizades que foram sendo construídas, pelas as parcerias, conseguimos montar um grupo de pesquisa aqui, chamado Nômade, e esse grupo é um grupo diferente, né, porque a proposta é fazermos um trabalho na linha da filosofia, ou pelo menos com uma abordagem mais filosófica, mas é um grupo que recebe diversas áreas do saber. Agronomia, temos história, sociologia, geografia, né? Enfim, esse conjunto, porque a nossa proposta do grupo é ser um grupo interdisciplinar, ou até, às vezes, transdisciplinar, né? E aí o nome nômade é exatamente porque o conhecimento ele não está fixado num local comum, mas ele transita aí entre essas áreas todas que fazem parte do nosso grupo e outras também que possam vir a contribuir com uma pesquisa ou outra que a gente possa realizar, né? Então, essa iniciativa é, tem gerado alguns resultados, inclusive estamos com um projeto agora chamado Live Nômade, que é um projeto que prevê, a gente chama de live, mas na verdade a palavra correta não seria bem uma live, né? Porque a live é aquela ideia da fala sem interlocução, sem interação, né? O
palestrante fala e as pessoas ouvem apenas ou comentam alguma coisinha lá. Essa nossa proposta é termos um período de fala e logo após o período de fala, o debate, né, com questões de quem está participando. Já tivemos 3 momentos desses, porque a gente organizou, em média, 2 ao mês, para não saturar, né, até porque o que apareceu de lives por aí ultimamente não foi brincadeira, né. Então, o projeto pretende fazer esse trabalho até novembro, né? Então, nós temos aí já um cronograma já detalhado de todo esse passo a passo que será feito até novembro, com todas essas apresentações. E aí são convidados externos, né, de fora, um projeto está acontecendo em parceria com a Universidade Estadual de Maringá, a UEM, então tem sido muito positiva essa parceria, que já é uma das nossas experiências nesse período de pandemia, porque antes do período pandêmico não se imaginava uma parceria dessa, nem um projeto dessa envergadura acontecendo, na verdade. Era isso, né, inicialmente. Obrigada, Márcio. No início da nossa conversa, até antes de gravar, eu não tinha conseguido lembrar os 10 municípios, mas agora eu consegui. Porto Velho, de Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Costa Marques, Guajará-Mirim, Ariquemes, Vilhena e agora Colorado. Então, são esses. Esse vai ser o circuito Rondônia que a gente encerra hoje. Eu morei quando eu vim, eu sou do Rio de Janeiro, eu vim para cá por causa do concurso também, vivendo esse momento de transição de governo. A gente achava que todos os concursos iam acabar e eu precisava ir para algum lugar, e consegui, e fui para Rolim de Moura. O meu concurso era para Rolim de Moura. Fiquei lá 1 ano e eu estou aqui em Porto Velho já há 1 ano também, né? Fiz em junho. Mas acho que nem conta 1 ano, porque tirando o período da pandemia, eu só devo ter circulado pela cidade 6 meses. Mas eu vou passar agora para o Idris, se ele tiver alguma pergunta. Idris, estou com saudade de você. A gente fica com saudade dos alunos, né? Boa tarde, professor Márcio, tudo bom? Boa tarde, tudo bem, Idris? Para dar início, né, eu vou perguntar como tem sido o seu cotidiano, né? O trabalho, a família. Poderia responder para a gente, por favor? Posso sim. Esse processo todo, né, embora a gente tenha uma casa, mas nesse modelo atual de trabalho e de cotidiano, dentro daquilo que era chamado, agora essa palavra comum está muito vigente, né? Dentro daquilo que era comum antes da pandemia, era que você tinha uma casa, mas era como se não morasse nessa casa, né? Porque era mais um dormitório e um momento de lazer para os finais de semana do que, de fato, uma moradia, porque você passava a maior parte do tempo no seu local de trabalho. Saía cedo, voltava tarde e já preocupado em descansar, às vezes, porque precisava retomar o trabalho no outro dia. Então, o período da pandemia, ela fez com que a gente se desse mais conta, de fato, do que era o espaço de residência da gente, né? Então, não só a questão do estar mais lá, mas também os detalhes que fazem parte de toda essa convivência. Não só a convivência com a outra pessoa, seja pai, irmão, mãe, esposa, esposo, mas também a convivência com o seu próprio espaço. E aí vem as atividades do trabalho ainda, porque para quem continua trabalhando remotamente, e os trabalhos da casa, né? A limpeza, seja o cuidado com a roupa, com os utensílios domésticos de um modo geral, comida, se você vai pedir, se você vai fazer, quem vai fazer, aquele negócio todo. Então, antes, preocupações que não faziam necessariamente parte, de certa forma, do nosso cotidiano, passaram a fazer parte e se somaram às preocupações também do trabalho, porque como nós aqui do IFO, como não houve suspensão definitiva das aulas, só do caráter presencial, continuamos ministrando aulas remotas, então tudo isso agregou ao próprio trabalho
profissional da gente, né? Então, estabelecer momentos específicos para se fazer isso e depois fazer aquilo, foi um processo praticamente totalmente novo de readaptação, que no meu caso passei, acredito que outras pessoas também, alguns amigos com quem tenho mantido conversas, eles também relatam coisas muito parecidas, essa readaptação, na verdade, né, é, a esse novo modelo de trabalho, porque misturou o trabalho profissional com o trabalho doméstico. Então, essa primeira adaptação foi um processo bastante complicado, e junto com esse processo, depois, aquela sensação de liberdade, né, que você parece que tinha, aqui eu organizo o meu trabalho. Então, se eu quiser fazer isso daqui a 2 horas, eu posso fazer. Se eu quiser dormir mais tarde, eu posso ir dormir e tento acordar, compensar um pouquinho depois na hora de acordar amanhã, porque, enfim, as coisas ficaram mais livres. Só que isso também gera uma série de outras consequências, né? Consequências não só no andamento do seu trabalho profissional, do seu trabalho doméstico, mas também das suas condições físicas. Porque de acordo com que você muda esses hábitos, horário de dormir, horário de se alimentar, tudo isso vai influenciando no seu aspecto físico, né? E com o período da pandemia, as atividades físicas externas também foram limitadas. Então, tudo isso gera uma situação bastante complexa para os indivíduos, para nós, enquanto indivíduos, lidarmos com isso. Porque foi uma coisa de repente, não houve orientação, né? Olha, está aqui o manual, você siga esses passos e tudo vai dar certo. Não tivemos isso, na verdade. Cada um teve que aprender a seu modo a fazer isso. Eu, por sorte, né? Porque não foi eu que escolhi isso, eu tenho uma facilidade em me adaptar com coisas menos agitadas, né? Tenho facilidade de me adaptar às coisas tidas por boa parte das pessoas como monótonas, né? Então, isso me facilitou me adaptar a essa nova realidade. Então, organizar o meu tempo de acordo com aquilo que eu me sentia melhor, às vezes acordando um pouquinho mais tarde, porque, infelizmente, nunca fui muito fã de acordar cedo. Então, isso foi um aspecto não tão positivo, mas mais ou menos positivo, porque eu pude organizar isso dessa maneira, né? Então, me facilitou. Posso dormir um pouquinho mais tarde para dar conta da demanda do dia, mas também eu tenho esse ganho, pelo menos psicológico, se não físico, né? Tipo, amanhã eu posso dormir 1 hora até mais tarde e tudo mais, né? Então, isso facilitou. Esse primeiro desafio foi grande, mas enfrentando ele de fato, foi possível organizar e remodelar todo esse processo. Em relação, não sei se haveria uma outra pergunta para isso, mas já vou emendar aqui, né? Em relação ao trabalho em si, de fato, esse foi o mais desgastante, né? Porque, por mais que se tenha dito, e eu acredito naquilo que foi dito, de que não estávamos fazendo um trabalho de EAD, não era educação à distância, né? Porque os nossos cursos não são organizados com esse objetivo. E, de fato, é bem real essa afirmação. Agora, na prática, não sei muito bem o que estaríamos fazendo de diferente da EAD, né? Porque tínhamos que preparar materiais para enviar online, para o aluno ver lá e tudo mais, e a gente não conseguia acompanhar esse recebimento e cuidado que o aluno teria com esse material, com essa atividade, enfim, conteúdo. Então, essa preocupação inicialmente foi muito grande, o desgaste para conseguir lidar com isso, tentar organizar materiais que fossem mais atrativos e, de fato, mais didáticos para que os alunos, ao receber, mesmo sem orientação simultânea do professor, pudessem entender e assimilar aquele conteúdo. Então, isso foi, de fato, bastante desgastante. E, assim, de certa forma, eu entendo o lado da instituição, porque eles também não foram avisados de que aconteceria isso, né? Então, não tinha como eles se prepararem antes para depois reagirem a isso. Então, foi todos pegos de surpresa e cada um se adaptou como pôde, na verdade, né? Como eu disse, eu tive a facilidade por conta minha facilidade em me adaptar a coisas mais monótonas, né? Mas em relação ao trabalho foi bastante desgastante, teve
dias assim bastante tensos para poder dar conta das atividades exigidas e, enfim, acredito que sou um sobrevivente desse processo todo. É, É, Márcio, toda vez que perguntam como você está, eu falo sobrevivendo. Eu acho que é isso realmente, né? Eu estou aqui em Porto Velho, eu vim sozinha, né, para Rondônia, então eu não tenho parente nenhum aqui, eu não tenho amigo, não tenho nada. Então eu já vivi uma vida bem monótono, né? Mas mesmo assim a agonia é de não ter uma previsão de quando eu possa estar de novo junto da minha família, né? Não é daqui para o Rio, não é uma coisa que eu resolvo rápido, né? Então isso é que vai gerando uma tensão que a gente começa a enlouquecer mesmo e sobreviver um dia de cada vez, né? Você começou a falar sobre o seu trabalho no IFRO, sobre como que está sendo, né? Entre esses entrevistados, você é o terceiro professor do IFRO que a gente conversa, né? A gente falou com o Mauro Alcântara, de Cacoal, e com o Décio, de Guajará-Mirim. E aí eles nos contaram, né, da experiência que... não, e teve mais um também, aqui em Porto Velho, o William Nogueira Lima. Então, foram 4. Todos nos contaram que o IFRO já tinha, ao contrário da Unira, a gente e de muitas universidades, né? É o que cada uma está decidindo o que vai fazer, mas vocês já tinham um sistema, não sei como é que chama, mas de uma forma de trabalhar. Uma plataforma, né? Uma plataforma, né? Em que talvez isso tenha facilitado mais vocês, né? Mas que realmente, como você diz aí, mudou completamente porque ela não era pensada para o que está acontecendo, né? Mas o que eu queria que você falasse é como tem sido o retorno dos alunos, né? Teve desistência, né? Vocês estão conseguindo manter fazer com que eles respondam prontamente ao que está sendo proposto, né? Ou você sentiu que perdeu, que você sentiu que muitos simplesmente não conseguiram acompanhar, ou mesmo não só pela dificuldade de lidar com as ferramentas da internet, mas muito até pela falta de acesso à internet, né? Era isso. Então, não conheço muito bem como os demais camping trabalharam essa questão, né? Vou falar especificamente, que aliás é a intenção sua mesmo, aqui do campus de Colorado. Da minha disciplina especificamente, o que se perde, na verdade, é um dos aspectos mais genuínos da filosofia, né? Que é o debate, que é o diálogo ali para se chegar num consenso ou descobrir, desvelar o objeto, vamos dizer assim, né? Então, isso se perdeu, porque a plataforma que a gente utiliza, o Moodle, né, que já era algo mais ou menos, porque o Campus Zona Norte, Porto Velho, eles têm essa iniciativa da EAD, já tem cursos à distância, né, já tem uma experiência nessa área, então talvez tenha sido isso que tenha facilitado também para a gente, a instituição tomar a decisão de manter as aulas remotas. Então, aqui eu tive 2 experiências. Eu trabalho no médio com os terceiros e com os primeiros anos. Então, com os terceiros anos, que eu venho trabalhando com eles desde o primeiro ano, eu tive uma facilidade muito grande. Talvez porque eles já conheciam meu jeito de trabalhar, eu já os conhecia também, né? Então, essa proximidade, eu acredito que contribuiu bastante. Então, os meus conteúdos eram muito mais bem recebidos, assim, mais compreendidos. Fiz pouquíssimas aulas síncronas, né? Porque era uma recomendação da direção de ensino aqui que se evitasse exatamente por conta da dificuldade de acessos que alguns alunos, boa parte inclusive, tinha, né? Às vezes acessavam, mas não tinha aquela
disponibilidade a qualquer momento, né? Então, às vezes, tinha que se deslocar de um lugar para outro para conseguir acesso, aquela coisa toda. Então, em função disso, eu evitei fazer aula síncrona. Gravava vídeos, disponibilizava conteúdos e assim. E foi mais ou menos assim que me organizei. Então, a resposta dos terceiros anos foi uma resposta, assim, extremamente satisfatória. Então, tivemos aí praticamente um aproveitamento de mais de 90%. E um bom aproveitamento das turmas, né? Agora, nos primeiros anos, aí foi uma dificuldade bastante grande. Primeiro, por conta que eles ainda estavam iniciando o processo de adaptação à nova realidade, né? Estavam vindo de escolas municipais ou estaduais, onde tinham 8, 9 disciplinas, chegavam aqui e pegaram 18 disciplinas, né? Imagina, era o dia inteiro estudando, e aí ter a noite para descansar e fazer algumas atividades, finais de semana também da mesma forma, aproveitar um pouquinho a família ou fazer atividades, né? Então, esse é um processo que requer muita adaptação, porque antes estudava na parte da manhã ou na parte da tarde, então tinha pelo menos metade do dia para lidar com atividades, enfim, né? Distrair, se divertir e tudo mais. Com a vinda para cá, então gerou toda essa nova realidade para eles. E antes deles se adaptarem completamente a tudo isso, a realidade, as novas disciplinas, porque uma coisa que impacta muito o aluno é quando ele vê uma disciplina pela primeira vez, ele está acostumado a um ritmo ali, né? Aí, de repente, ele se depara com a disciplina que é a primeira vez que ele está vendo. Então, ele tem que aprender a relacionar aqueles conteúdos com aquilo que ele já viu, né? Criar enfim, todo esse processo aí didático e pedagógico que é necessário para o ensino e aprendizagem nesse período de adaptação. E antes disso acontecer, se efetivar, veio a pandemia. Eles foram para casa, aí tiveram que lidar com outro problema ainda, né? Passar o dia em casa com os pais, estudar lá. Então, acredito que tiveram uma grande dificuldade para organizar esse tempo. Se nós tivemos, considerados adultos e responsáveis do mais, tivemos, imagina eles, né, vivendo pela primeira vez toda essa tribulação. Então, eles tiveram bastante dificuldade. Boa parte de acesso, então não tinha internet. O IFRO depois, então, desenvolveu um programa de auxílio para quem não tinha internet, então liberou uma verba para aqueles que não tinham internet, para que eles conseguissem adquirir, né, a internet para poder acompanhar. Foi uma atitude bastante digna, assim, do Instituto, né, de fazer esse trabalho. E boa parte conseguiu. Outros, uma minoria, mas teve ainda casos de que não foi possível porque não chegava a internet lá, então não adiantava ter o recurso, ele não tinha como ter acesso. Outros tiveram dificuldade com o equipamento, e o IFRO também disponibilizou equipamentos, né, computadores, notebooks, para alguns alunos, inclusive alunos de outros municípios, e aí em parceria com o campus desse município, foi disponibilizado equipamentos para esses alunos. E a gente manteve assim. Mas, mesmo assim, ao final das primeiras avaliações, o resultado indicou lá mais ou menos um déficit mais ou menos de notas baixas de em torno de 45% a 50%, colocando uma média, são 7 turmas nos primeiros anos, então, uma pela outra, aí, fazendo uma média, uma faixa de 45% de notas baixas mesmo, né? E desses 45%, os 50%, pelo menos 20% de alunos que ficaram com nota baixa porque não fizeram nenhuma atividade avaliativa. Então, a justificativa é de que o não fazer foi em decorrência da falta de acesso. Às vezes, tinham acesso, mas a internet não ajudava para acessar a plataforma, porque, às vezes, tinha pacote de dados, mas dependendo da qualidade do sinal, não é possível acessar certos sites, né? E se você acessa também, você não tem facilidade para poder executar as tarefas que são exigidas ali, porque há muita oscilação no sinal da internet. Então, nos primeiros anos, eu tive bastante dificuldade nesse sentido. E aí cheguei ao final do semestre, né, com uma média de 40% de alunos que foram para a recuperação. E aí, na recuperação, desses 40%, fizeram a recuperação em torno de
20% dos 40%, né? Então, vamos colocar aí, tive 140, 150 alunos que ficaram para recuperação, um pouquinho mais, talvez. Desses 150, vamos colocar, 30 vieram fazer recuperação. Sobraram todos esses outros que não acessaram, na verdade, a plataforma para realizar. E aí a questão, né? Falta de acesso, falta do quê? E até agora eu estou preparando um novo trabalho, né, para esses alunos que não tiveram condição de acessar naquele período a recuperação, porque para fechar o bimestre ficou meio curto aquele período ali, né? Então, um novo trabalho que essa semana eu devo passar para eles, para tentar recuperar isso, tanto o primeiro quanto alguns alunos, 3 alunos do terceiro ano. Veja só 3 alunos do terceiro anos e essa quantia dos primeiros anos, né? Então, veja a diferença, que é uma diferença que está relacionado não só a isso que eu falei da adaptação, mas também da questão social, né? De cada família, na verdade, né? E aí, parece que houve algumas desistências, né? Eu não tenho os números, mas parece que alguns alunos, a gente considera desistência porque, de fato, eles não deixaram de acessar, não só a minha disciplina, mas outras também, e não se consegue ter contatos com ele. Eles não entraram mais em contato, simplesmente silenciaram, né? Então, isso eu acho que uma faixa aí de 10%, eu acredito, do período do médio, né? Houve esse silenciamento, vamos dizer assim. A equipe do IFO de apoio técnico está fazendo todo o processo para tentar entrar em contato, né, usando todos os meios, para tentar descobrir exatamente qual é a situação, se o problema é falta de acesso, enfim. Então, eu acredito que perdemos, sim, alguns alunos nesse processo, mas também fico pensando que se a gente tivesse suspendido 100% as aulas, eu acredito que a perda seria maior. Para discutir essa questão da suspensão, teria que se discutir um modo de garantir esse vínculo dos alunos com a instituição, porque com essa preocupação da pandemia, suspensão das aulas, quando você para de fazer uma coisa há muito tempo, se retornar exige quase que energia redobrada para você fazer aquilo, né? E na cabeça das crianças, elas não conseguem ver isso como importante, então não estão dispostas, às vezes, a fazer todo esse empenho que é necessário. A própria iniciativa do Amazônia em Quarentena, no início, que não era um projeto de extensão, e depois, né, ter aberto, né, a gente só tem 2 alunos extensionistas, que é o Idris e o José Antônio, mas eu acho que é muito... eu acho que eles procuraram justamente também para... A gente já conversou algumas vezes, mas era para que eles sentissem alguma espécie de vínculo, não é isso, Idris? Você já comentou uma vez porque estava completamente perdido, então e agora a gente tem tido outras experiências no departamento, né, de extensão que estão fazendo, outros professores, e já que a gente não tem aula, o que a gente pode oferecer é isso. Eu concordo com você. Ao mesmo tempo, a Unir não tem, né, e como muitas universidades, nenhuma estrutura para pensar algo remoto, os alunos não têm acesso, então entra numa série de outros problemas que eu não sei como vai resolver. Eu vou abrir agora para o Idris, se você quiser contar um pouco, Idris, a sua experiência e fazer alguma pergunta para o professor. Claro, a professora falando, né, sobre os 2 extensionistas, né, que realmente eu procurei a professora para saber inicialmente, né, sobre o que estava acontecendo sobre o projeto, mas o cotidiano também das pessoas, né, também me importou, né? Eu ia falar me importava, mas me importa ainda, para a gente ter uma noção do que realmente está acontecendo, né? E eu lembro que o professor Márcio falou no início da live, né, sobre o tempo de adaptação, né? E eu leio mais como um tempo de redescobrimento, né? Porque
tanta coisa que você descobriu estando em quarentena, né? É surpreendente. E o senhor falou também sobre, apesar de ter muita liberdade, né? Tem sido difícil administrar as atividades cotidianas em questão ao ensino, professor. Você poderia citar tipo, os principais pontos negativos e positivos do ensino à distância do IFRO? É isso. Bom, uma das primeiras dificuldades, acredito que, para mim, a mais impactante de início, foi o uso das ferramentas necessárias para poder alcançar os alunos, né, nas suas casas. Então, eu não conhecia o Google Meet, por exemplo. Então, como fazer para isso chegar até os alunos, né? A nossa plataforma Moodle, que é popularmente chamada de AVA, ela tem algumas limitações de interação, não é muito intuitiva, né, e tudo mais. A equipe de tecnologia da informação do Instituto tem trabalhado constantemente para adequar o melhor possível essa plataforma para esse momento, né, para ela atender melhor às exigências do momento. Mas ela ainda deixa a desejar em alguns pontos, e no início ainda estava menos ainda preparada para isso, né? Então, essa dificuldade foi terrível. Que aplicativo favorece essa interação? Uso o WhatsApp, não uso? Vai ser interessante usar o WhatsApp, fazer grupos, tudo mais, ou não? Como colocar? Porque antes a gente fazia uma aula ou outra pelo AVA, mas era um recurso complementar e nem era obrigatório, usava quem queria e tudo mais. Agora não, agora você só tinha isso, na verdade, né? E aí, então, fazer todo esse processo de adaptação, gravar vídeos. Eu nem pelo WhatsApp eu gravava vídeos, né? Nunca fui muito dado esse negócio de fotos ou vídeos. Então, de um momento para outro, você é obrigado a fazer isso, né? E procurar vídeos no YouTube, sim, mas nem você não acha vídeos para todos os conteúdos que você trabalha. Genericamente você acha, mas de modo específico você não acha. Essa ideia de que a internet oferece informações para tudo, ela é meio falaciosa, né? Tem informações para tudo, mas tem informações de acordo com o emissor da informação pensa. Não quer dizer que vai servir para aquilo que você, de fato, precisa. Então, essa ideia que tem alguns até, eu não sei se defendem de fato, só comento de que a escola nos moldes tradicionais está superada, porque a internet oferece tudo que se precisa. Eu tenho minhas dúvidas, porque na internet não está o processo de ensino-aprendizagem estabelecido lá, né? Então não adianta você só lá pegar informações e postar. Como é que você consegue, também com tudo isso, estabelecer essa relação professor-aluno, que é um dos elementos misteriosos que garante o processo de ensino-aprendizagem, né? Não é só o conteúdo, só, porque você, como aluno, sabe muito bem que às vezes tem aquele professor que é super inteligente, mas alguma coisa do seu santo não bateu com o dele e a dificuldade para aprender redobra por conta dessa questão, né? E às vezes não é porque você fez mal ao professor ou porque o professor tenha feito mal a você, é simplesmente uma coisa que a gente não consegue explicar em certos momentos, né? Porque não sei por que eu não fui com a cara daquele fulano, ou porque não combinamos. Às vezes a gente não sabe por que exatamente. Cria uma série de justificativas, né? Porque a gente adora que a nossa racionalidade crie justificativa para as coisas que a gente acha, toma como decisão e tudo mais. Então, tudo isso precisava ser levado em conta nessas aulas remotas também. Pelo menos eu gostaria de poder resolver também esse enigma, né? E aí, nas primeiras aulas, eu coloquei vídeo do YouTube, porque para gravar um vídeo, veja só, né? A gente conversando em sala de aula é uma coisa, a gente fala os nossos nés, a gente tem os nossos tiques, tem tudo isso, e ninguém percebe porque está tão normal ali, a gente nem se toca, né? Os alunos já se acostumaram, também não ligam com tudo isso. Agora, quando você grava um vídeo e assiste esse vídeo, todos esses nés, esses tiques da gente aí, fica terrível no vídeo, né? Então, era complicado, gravava um vídeo de 30 segundos,
tinha que editar quase 1 minuto daquele vídeo para ficar bom, né? E só que daí eu não sabia editar, então tinha que colocar daquele jeito. Então, estabelecer um roteiro curtinho, fazer aquela coisa bem curtinha. Eu falei, não, mas tem que melhorar um pouquinho, porque desse jeito a coisa não vai andar de jeito nenhum. Então, ir atrás de ferramentas para poder conseguir fazer essas edições. As ferramentas boas geralmente são pagas. As ferramentas gratuitas, elas colocam lá a marca d'água com o nome do aplicativo, o que não é interessante. E aí, entre acertos e erros, eu consegui achar um aplicativo que me ajudou nesse sentido. Então, as dificuldades iniciais foram todas essas, se adaptar a esse formato tecnológico da coisa em si, né? Porque antes a gente recorria muito menos, quase nada, né? Com exceção do computador em sala de aula e às vezes data show, quase nunca se recorria a questões tecnológicas para auxiliar ali. Vez ou outra, um trabalho que você utilizava, né? Celular dos alunos e tudo mais. Mas fora isso, quase nada. Então, nesse primeiro momento, foi o ter que, de fato, se valer da tecnologia, aprender e depois ver como enquadrar a aula dentro desse novo formato. Essa foi uma grande dificuldade. E o ponto positivo foi, de fato, conhecer tudo isso, né? Porque quando eu era criança, sonhos de criança, né? Eu queria ser ator. Nunca testei, mas acho que não tem um futuro no ramo. Mas, então, esse aprendizado com essa nova experiência, fazendo vídeos e editando todo esse negócio todo, tem um pouco a ver com toda essa realidade midiática, né? Então, foi uma experiência bastante positiva esse aprendizado. Conhecer o Google Meet, por exemplo, foi uma descoberta que tem valido muito para a gente até realizar o nosso projeto de extensão, que a gente faz em parceria com a UEM. Então, tem os lados, as dificuldades, os desafios, mas os desafios têm gerado esses aprendizados, essas descobertas. E é a função do professor, né? Um professor que não esteja disposto a aprender, ele dificilmente vai poder ensinar muita coisa, né? É isso, você falou muita coisa que aconteceu comigo também, só que diferente de atriz, eu queria era cantora, mas não tenho nenhuma vocação, e aí me restou ser historiadora. Mas eu queria, sobre as lives, Márcio, inclusive tem um colega nosso do departamento aqui, o Wagner Silva, que está com Filosofia em Quarentena, não sei se você já viu esse canal. Inclusive tem live amanhã, o dele é live, hoje é dia 5, não, acho que tem live dia 7, mas depois eu posso te passar, e a gente também divulga, aqui a gente tem, eu estou na comissão de comunicação, então a gente tem uma página no Facebook do departamento, né? Eu administro a página do departamento e a página do NUPAM, que é o meu grupo de pesquisa, que é o Núcleo de História Pública da Amazônia, e também as redes sociais de Instagram, né? Então, se você quiser também seguir, e lá você vai ver essa dica daí do Wagner. Mas o que eu sei que outros tantos, né? Eu sei que além do Wagner eu já tinha visto outros também, outras lives sobre filosofia, né? E você falou da extensão que vocês estão fazendo com o grupo Nômade, e aí em parceria com a universidade, né? E que também, assim, para mim, fazer lives 2 vezes ao mês, que vocês estão fazendo, ou 2 vezes a semana, ao mês, né? Ao mês. Ah, tá, 2 vezes ao mês é puxado para mim, é puxado. E eu queria que, assim, uma das discussões que sempre não necessariamente aparece aqui no Amazônia em Quarentena, já apareceu algumas vezes, mas que eu tenho até com alguns outros amigos professores, e queria saber de vocês. Essas lives que vocês estão fazendo, elas têm um debate, elas estão dialogando diretamente com a questão da pandemia, ou está sendo só discutido o conteúdo sem relacionar ao que a gente está vivendo, ou nenhuma das duas coisas?
acaba que vocês pensam o conteúdo, mas na hora H acaba tendo que relacionar, entendeu? Era mais sobre as temáticas que vocês estão discutindo isso. Porque tem gente que fala, não tem como a gente trabalhar agora conteúdo e esquecer o que a gente está vivendo. E outros falam, mas aí a gente também não pode só ficar falando da pandemia. Eu estou ali no meio que diz assim, qualquer conteúdo que eu vá falar, eu vou acabar lembrando que eu estou vivendo uma pandemia. Eu estou ali no meio, né? Então, eu queria que você contasse um pouco dos temas e de como que estão abordando isso. Certo. Eu vou falar dos 3 que já aconteceram, né? Nós temos os próximos programados. Vou falar do primeiro que que vai acontecer ainda. Tivemos identidade da pessoa humana, né? Identidade e subjetividade, que é entendido como construção daquilo que é o cerne da pessoa humana. E depois tivemos fake news e Covid-19, né? Que não tinha um relacionar, tudo a ver. E tivemos foro privilegiado, direito ou regalia, que também está relacionado, né? Então, trabalhamos temáticas assim mais abertas, mas que aí o palestrante sempre vai trazer para essa questão atual, e depois no debate, né, que é a parte final, tem o debate, sempre os debatedores trazem elementos que vão fazendo essa relação. Né? São temas que poderiam se discutir em qualquer outro momento, que são temas diretamente ligados à questão humana ou social, e depois disso se faz as relações que se sente pertinente para o momento da discussão, do debate. E esses foram os 3 que aconteceram, né? O mais diretamente ligado foi sobre o Covid fake news, que até foi com o professor da própria UEM, e depois tivemos foro privilegiado com o professor da UEL, de Londrina, no Paraná também. Então, essa foi a temática mais diretamente, né? Mas todas as temáticas, elas vão acabar no debate fazendo essa relação, porque é quase que impossível, né? Você não precisa necessariamente direcionar, né? Forçar o direcionamento, mas ele vai acabar acontecendo porque a gente não consegue, estando na Terra, discutir coisas da Lua só, né? Não, e o primeiro tema aí que você falou já é completamente, o primeiro tema que vocês abordaram já é completamente aberto ao que está acontecendo, né? Eu acho que abriram de uma forma bem sofisticada, né? E aí eu aproveito para deixar aqui também o pedido que você me passe pelo contato para que eu divulgue também nas nossas redes as lives de vocês, tá? Eu agradeço muito. Idris, você quer fazer mais alguma pergunta para o professor? Não, já está bom. Eu vou encerrar a última, vou fazer só mais uma, Márcio, porque a gente já está alugando demais o seu tempo, a gente já bateu a nossa 1 hora, mas eu vou fazer só mais uma pergunta, que é sobre se você tem dados de como que está a cidade de Colorado. Como que vocês estão enfrentando aí, né? Por exemplo, ontem eu tive que sair, meu celular... Bom, meus cachorros derrubaram meu celular e os bichos estão estressados, né? Eu tenho conversado muito com veterinários, os bichos estão estressados, e aí eles quebraram meu celular e eu tive que ir ao centro de Porto Velho, e eu fiquei bem assustada com o movimento, né? Muito assustada. E o não uso de máscara, né? Recomendação de remédio. Uma senhora do camelô parou um rapaz sem máscara e ela disse que ele precisava usar máscara. Ele falou que você não sabe o remédio que cura, não? São 3 ervas, mistura com sal e limão. Né? Então, então, isso me deixou bem apavorada. Fora os números, né, de Rondônia, que a gente viu crescer de forma desordenada, né? O vírus custou a chegar aqui, quando chegou, se espalhou, principalmente em Porto Velho, o número de óbito está muito alto aqui, e eu queria que você me dissesse um pouco se você tem ideia, né, de como tem acompanhado, porque eu sei também que muita gente já não está mais conseguindo acompanhar, né, do jeito que a gente estava no início. Mas se você tem ideia como estão os hospitais, como que está o comércio, a prefeitura, né, essas coisas. Olha,
eu acredito que mais ou menos por abril, mais ou menos, abril e maio, que foi aquele boom, assim, né, em que o Brasil inteiro ficou mais receoso em relação à propagação do vírus. Aqui a prefeitura emitiu um decreto impedindo o funcionamento do comércio. Então, parou, acho que finalzinho de março até já isso, acho que em março isso já começou, final de março. Então, academias foram fechadas, restaurantes não abriram. Isso durou mais ou menos, os restaurantes, umas 2 semanas. Aí eles voltaram a funcionar só com entregas, né? Não recebendo clientes, mas só entregando. Então, você pedia e o entregador ia até a sua casa. Isso ficou por mais ou menos durante 3 semanas, no máximo um mês. Aí voltou a funcionar normal de novo, abrir, receber clientes e tudo mais. As academias também, mais ou menos nessa época, voltaram a funcionar. Inicialmente bem tímida, com 2 ou 3 pessoas fazendo lá os exercícios, e agora, nos últimos dias, eu não tenho mais acompanhado, que eu não tenho passado em frente. Tenho saído bem pouco também, né? E passado em frente. Eu tenho mais informação de onde eu vou mais, que é o mercado, porque precisa, né? O mercado diminuiu um pouquinho o volume de pessoas, o que é bom, né? Diminuiu um pouquinho, mas tem se mantido até com um certo rigor, isso é também positivo, o uso de máscara dentro dos supermercados e o álcool em gel. Inicialmente, eles tinham um funcionário lá com um sprayzinho, com a vasilha de álcool, você entrava e eles colocavam. Às vezes, quando você pegava o carrinho, eles passavam também ali no braço do carrinho. Esse cuidado também foi sendo relaxado, né? Então, depois você passava lá, se você não pedisse, o cara estava com um negocinho de álcool, nem te passava na mão, no carrinho ele já não ligava mais em passar, depois só tinha uma cadeirinha lá com o álcool gel em cima, não tinha mais ninguém para passar, enfim, estamos mais ou menos ultimamente nesse nível aí, né? E, inicialmente, quando houve esse fechamento das academias, do comércio de um modo geral aqui, não tínhamos nenhum caso. E quando começou a aparecer os primeiros casos, aí foi que tudo abriu de novo, né? Ver como é que é o negócio, né? Abriu-se o comércio de um modo geral, restaurantes, academias e tudo mais. E agora, no momento, nós estamos com 87 casos ao total, né? Desses 87, temos mais de 70 já recuperados. Esses recuperados, numa grande maioria, são pessoas novas, né? Uma idade aí entre 20 e 30 anos, menos que 40. Então, o vírus tem, de fato, feito menos efeito nessas pessoas. E existe uma notícia de um óbito, só que isso é um caso duvidoso, né? A prefeitura daqui emitiu um boletim dizendo que teve um óbito, mas a contabilidade do Estado não computa esse óbito. Então, não sei ao certo agora dizer para você se, de fato, qual é o imbróglio que está em tudo isso. Mas o município emitiu um boletim, isso em julho ainda, 22 de julho, se não me engano, dizendo que houve um óbito aqui. Mas o Estado não computa isso no boletim, né, diário que ele emite, ele não computa esse óbito, não. Então, não sei dizer se, de fato, era de outro município, não sei bem ao certo. E um dos fatores que a gente também não tem visitado amigos aqui, tem evitado bastante, né? Às vezes, quando precisa ir lá fazer alguma coisa, você mantém a distância e limita bastante o tempo que você passa ali com eles e tudo mais. Então, pelo menos eu, a minha família aqui, tomamos esses cuidados, na verdade, né? O que eu acho que é bastante importante. E por mais que tenha aqueles que são desavisados, Colorado, boa parte da população tomou um certo cuidado. E um outro fator positivo daqui que eu acho, um número populacional muito baixo. Então, mesmo que se quisesse, as aglomerações ainda iam ser poucas, né? Não tinha como ser muito, porque, de fato, é um município com... deve estar em torno de 15 a 16 mil habitantes. Acho que é em torno disso aí. Tudo isso favorece também, né?
porque Cerejeiras, por exemplo, que é um município vizinho aqui, 40 quilômetros, já tem 5 óbitos, né? Mais de 120 casos, e enfim. Então, aqui conseguiu-se, eu acredito que bastante por conta desse número populacional baixo, o que, por vontade ou por força do próprio número, evitou bastante essas aglomerações. Então, não ouvi falar aqui de problemas nos hospitais por conta desses doentes. Acredito que a grande maioria, alguns que eu soube, eles fizeram isolamento em casa mesmo, não precisaram ser internados. Se houve internação, foi bastante pouca, né? Então, por isso que o hospital conseguiu dar conta. Me parece que houve um caso que foi mais grave, assim, que precisou de caso de internação. A grande maioria desses 80 e poucos conseguiram se recuperar em casa mesmo, sem maiores problemas, sem sintomas muito fortes, né? Sem reações fortes. Então, todos esses elementos, né? Baixa população, os que foram contaminados tinham uma idade aí, né, nessa faixa em que há maior resistência imunológica. Acho que tudo isso colaborou bastante para que, se houve um ou não óbito, se teve um ou não teve mesmo, mas se foi só um, de qualquer forma, tudo isso colaborou para que se não tivéssemos um número de óbitos muito maior aqui em Colorado. Eu acho que a questão do número, né, essa falta de informação e de acerto no número que vai desde os municípios até chegar na contagem geral pelo governo federal, ela tem vários problemas. Eu acho que esse óbito daí de Colorado é um desses que se perdem no caminho, né, que a gente deve ter um número muito maior. Deve não, tem um número muito maior do que o que está acontecendo. Mas eu te agradeço enormemente a participação. Foi ótimo conversar com você. Ótimo saber mais sobre Colorado. Para mim, todo esse circuito de Rondônia tem uma importância muito grande, já que eu sou bem nova aqui, né? Uhum. E estou ainda me ambientando, né, no estado todo. Então, saber um pouco o que está acontecendo, né? Saber, inclusive, para mim é importante até. Eu não sabia que tinha IFRO em Colorado, eu não sabia, assim, tudo para mim é extremamente novo, então eu te agradeço demais a participação. Eu vou deixar. Idris, você quer falar alguma coisa? Você quer se despedir do professor? Deixa o microfone aberto. Voltei aqui, queria agradecer ao professor Márcio, né, pela oportunidade, né, da gente estar conversando e de você estar relatando para a gente, né, algumas questões que no futuro vão ser importantes, né, a gente poder pesquisar no acervo, ver o que estava se passando em cada estado, e muito obrigado pela oportunidade do senhor compartilhar com a gente todas essas informações. Foi muito gratificante falar com você, viu? Foi uma alegria para mim também. Muito obrigada, Márcio. Eu vou encerrar a gravação, mas você não precisa sair, não, tá bom? Eu vou só dar o stop aqui. Obrigada. Eu que agradeço.